Vamos lá, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e o desejo do meu coração é que o Senhor fale conosco aqui neste lugar, através desta mensagem. Nós sabemos, ó Pai, que não viemos aqui em vão, não estamos aqui à toa, estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas, ou através de nossas vidas aqui nessa noite. A minha oração é para que esta palavra alcance o nosso coração, na força, no poder do Teu Espírito Santo, na unção que é derramada sobre a vida da igreja, desde Pentecostes, no Espírito que é derramado sobre toda a carne, como bom batistas, Deus, que somos, que seja a pregação da Tua palavra no poder do Espírito Santo, que é o que nós cremos, ó Pai. Nós não acreditamos apenas na letra, nós não acreditamos apenas na teoria, nós não estamos aqui para falarmos de teologia apenas, nós estamos aqui para sermos cheios da unção, do poder que vem do alto sobre a vida da igreja, e que o Senhor tenha a liberdade de fazer isso nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Aos domingos do mês de março, eu trago aos irmãos aqui, mensagens da palavra de Deus, baseado nesse tema, o Deus que cuida de você, amém? Deus colocou isso no meu coração, devido ao fato, muitas vezes, da gente pensar tanto no que pode, e no que não pode fazer, não que isso não deva acontecer, né? É sinal de temor no nosso coração, que às vezes nós esquecemos de como que nós servimos a um Deus que nos abençoa e que cuida de nós. Você não pode tirar do seu coração o fato de Deus cuidar de você e abençoar a sua vida nos mínimos detalhes. Às vezes nós erramos muito porque murmuramos, reclamamos demais, às vezes nós costumamos olhar apenas o lado negativo, nos tornamos uns críticos da fé. Parece que essa é uma sina que acompanha o cristão, depois que ele ganha alguns anos de experiência. Nós começamos a criticar tudo, nós criticamos o louvor, nós criticamos a palavra, nós criticamos a igreja, nós criticamos os irmãos da igreja, e nós vamos vivendo nesse pessimismo, e esse pessimismo vai tomando conta do nosso coração, e aí daqui a pouco, até relacionado à fé, nós olhamos para as circunstâncias também de maneira pessimista, e começamos a aceitar, não é, que Deus não vai nos abençoar, ou que nós devemos apenas cumprir aquilo que Ele nos pediu, e que não desfrutaremos de nada que Ele possa fazer por nós, e isso é um engano do diabo, porque o nosso Deus, Ele não mudou, o nosso Deus é um Deus que galardoa aqueles que o buscam, o nosso Deus é aquele que recompensa aquele que trabalha e que faz por Ele. O nosso Deus ainda é o Deus que ouve a nossa oração e que atende o nosso clamor. Nós servimos a um Deus que abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. Nós servimos a um Deus que abre as comportas dos céus e nos abençoa. O nosso Deus não deixou de curar. Nós servimos a um Deus que cura toda e qualquer sorte de enfermidade, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós servimos a um Deus que abre porta onde não tem. Servimos a um Deus que abre porta que ninguém pode fechar. Nós servimos a um Deus que faz você passar no exame de legislação ou para tirar a carteira. Nós servimos a um Deus que faz você passar na prova do concurso público
mesmo sendo, entre aspas, inferior aos demais candidatos, nós servimos a esse Deus. Nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos ao Deus que nos tira da posição de desonra e nos eleva à posição de honra. Nós servimos a um Deus que coloca em exaltação, não para a nossa própria glória, o nosso nome, que nos tira de entre os pequeninos e nos faz assentar entre os poderosos. Tudo isso que eu citei para você são promessas bíblicas de um Deus que cuida de nós a cada dia. Para você poder estar aqui é sinal de que Deus cuidou de você para que você estivesse aqui. E ninguém melhor do que eu e você para falarmos a respeito de como Deus tem cuidado de nós. Talvez você tenha caminhado dentro desta visão pessimista que eu citei agora há pouco, mas se você abrir um pouco os seus olhos e olhar à sua volta, você vai perceber o quão Deus tem te abençoado e o quanto que Deus tem cuidado de você. Mesmo que não esteja naquele mar de rosas, mesmo que nem tudo esteja dando certo, se você olhar à sua volta, você vai ver como que esse Deus é poderoso, misericordioso e como que Ele tem cuidado da sua vida nesses dias. Sabe por que Deus cuida de nós? Um dos fatores que nos leva a Deus cuidar de nós é o fato de termos Ele como o nosso pastor, né? O Salmo 23, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Às vezes você entra na casa de alguém que não é nem crente, mas a Bíblia está aberta no Salmo 23, lá em cima da estante. Na maioria das vezes a página do Salmo 23 está até amarelada. As outras páginas estão novinhas, porque a Bíblia fica aberta só em cima do Salmo 23. Talvez seja o texto mais lido entre todas as classes de cristãos, seja ele protestante, seja ele católico. O Salmo 23 é conhecido entre todos nós, né? Até um tempo atrás era prática de alguns irmãos mais dedicados à oração e à leitura bíblica, ter o Salmo 23 na ponta da língua, saber de cor. Será que alguém entre nós sabe recitar de cor o Salmo 23? Márcia, posso te desafiar? Ou não? Vou te apertar. Então fala aí para nós. Pode falar daí mesmo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos perder essas práticas não, né? Aprende um salmo aí, o 23 ou outro, né? Decora, olha que oração linda, né? Tem certeza que aquele dia que você estiver assim angustiado, sem saber o que orar ou o que falar, recita o salmo que você aprendeu, vai resolver seu problema. Márcia. 136, amém. Tua benignidade dura para sempre. Foi. Glória a Deus. Então, irmãos, o Salmo 23 é um salmo assim que, igual a Márcia recitou, às vezes, na escolinha a gente ensinava criança. As crianças aprendiam o Salmo 23, né? Quantas vezes, eu não vou arriscar fazer isso aqui agora não, mas a gente toca o Salmo 23, 3 notinhas e você canta o Salmo. Era até uma técnica para poder aprender a decorar o Salmo, é cantar o Salmo, né? Porque realmente é um texto que aponta o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que você já me ouviu pregar aqui sobre o Salmo 23, principalmente às quintas-feiras. Eu me lembro de umas 2 ou 3 vezes
que citei aqui para os irmãos o Salmo 23 numa quinta-feira, mas acredito que no domingo é a primeira vez. Não que eu considere essa mensagem simples, né? A mensagem de Deus, ela nunca é considerada uma mensagem simples, mas o Salmo 23 é um salmo assim, muito fácil de ser compreendido. Talvez eu nem precisaria explicar para você versículo por versículo, mas como nós estamos falando de um Deus que cuida de nós a cada dia, eu não poderia deixar de fora o salmo talvez que melhor aponta isso de Deus para nós. Salmo 23 é um dos mais conhecidos entre os cristãos. Esse salmo não está aqui à toa. Esse salmo ele tem objetivos em poder estar aqui. Russell Shedd, no comentário de sua Bíblia, chama este salmo de o Salmo da comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque se você conseguir viver o Salmo 23, é sinal de que você está em comunhão com Deus. Essa informação é muito importante para nós. Ela é muito importante. Sabe por quê? Porque há uma condição para este salmo ser verdade na minha vida. A comunhão com Deus é a condição para que Ele cumpra todas essas promessas deste salmo sobre mim. É o salmo da comunhão. Então não adianta primeiro você pensar que Deus vai te abençoar sem com que você faça nada. Não. Há uma exigência. Deixa eu te falar uma coisa. A salvação é incondicional. Você não tem que fazer nada. Jesus pagou o preço e ponto final. Nada. Não depende em nada da vontade humana. O favor de Deus, a bênção do Senhor, essa é condicional. E na maioria das vezes ela está condicionada à comunhão e ao relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, quanto mais você se relaciona com Deus, mais Ele vai cuidar de você, mais Ele vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, mais o Salmo 23 vai se cumprir sobre a sua vida. Nós precisamos aprender essa verdadezinha básica sobre Deus em nossas vidas, tá? Nem tudo está relacionado à salvação. Ir para o céu é semelhante a um pacote de viagens. Vamos supor que você compra um pacote de viagens com tudo pago. As passagens de avião, o hotel, o que você vai se alimentar lá no hotel, né? Sem bebida alcoólica, claro, às vezes você paga lá um all inclusive, que você vai comer e beber à vontade, né? E aí você paga aquele pacote de um valor X para poder desfrutar de tudo. Eu tenho um amigo que há 2 semanas atrás ele foi num cruzeiro. E aí 7 dias, né, de viagens no cruzeiro, do Rio de Janeiro a Camboriú e voltar num navio. Aí ele comprou o pacote com tudo pago, você não tem que gastar nada lá dentro, tudo está pago, né? O pacote de viagem, você vai lá e compra um pacote de viagem, assim é a nossa salvação. Você tem um pacote de viagens, tem coisas que você pode usar e tem coisas que você abre mão, né? Nem tudo está relacionado à salvação, você vai para o céu do mesmo jeito. Agora, você pode ir para o céu de 2 maneiras, entre aspas, não tem 2 maneiras, não é só uma, só para você entender. Você pode ir para o céu com 2 maneiras. Você pode viver aqui nessa vida normal, sem o favor de Deus e ir para o céu no final das contas. Vai ter ido para o céu, é o que importa. Ou você pode ir para o céu e desfrutar de várias bênçãos de Deus aqui nessa terra, porque o pacote está pago, faz parte do pacote. Se você não vai querer a comida, problema seu. Mas você pode ir para o céu sendo cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus na sua obra, vendo o agir de Deus na sua vida. Eu acredito que ir para o céu desse jeito é melhor, né? Deus age em nós à medida que nós nos dedicamos a Ele. Conversando com uma pessoa que é crente, mas não da nossa igreja, ela comentou comigo o seguinte, que ela fazia uma coisa que eu não concordo. Ela comentou que ela faz algo que não concordo. E às vezes eu pensava assim, como que pode uma pessoa, né, desse nível, não ser mais usada por Deus no ministério que ela está, né, que é louvor? Como que essa pessoa
não é cheia de Deus, e aí essa pessoa compartilhou algo comigo que talvez não seja pecado, mas eu não concordo. Aí na hora me veio o pensamento assim, é por isso. Nós somos cheios de Deus à medida que nós nos dedicamos cada vez mais a Ele. Você pode dedicar a Deus e beber mais da água do Espírito e no final ir para o céu. Vai ser uma viagem melhor, não é? Nós não precisamos viver nessa frieza espiritual, nós não precisamos viver nessa escassez, nós não precisamos viver padecendo enfermidades e necessidades, e lá no final ir para o céu. Nós vamos passar essas coisas, mas nós podemos também desfrutar daquilo que Deus tem para nós, e nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós através da comunhão com Ele, é o salmo da comunhão. Outro fator importante que faz esse salmo estar aqui, esse salmo composto por Davi estar aqui, é porque ele apontava para Jesus, não é? Quem é o pastor do Salmo 23? É Jesus. Ele confirma em João 10, do 2 ao 16. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor do Salmo 23. Se você lê João 10, ou lê o Salmo 23, não pense que esse pastor sou eu. Eu não dou conta de fazer isso aqui. E nem dou conta de ser o pastor de João 10, 10. O pastor de João 10 é Jesus, tá? É Jesus que deu a vida por você, né? É Jesus que se entregou por você. Os irmãos cantaram aqui, né? É Jesus que deixa as 99 e vai te encontrar. Não estou me eximindo do meu papel de ministério pastoral, mas essa referência bíblica não está falando de mim não, está falando de Jesus. Se você esperar que eu faça isso, você pode se decepcionar. Aliás, é por isso que muita gente se decepciona. Até porque a maioria das pessoas não pensam no pastor. Às vezes você vai lá, você larga as 99, vai atrás da pessoa, sara ela, cura ela, arruma trabalho para ela. Às vezes a gente pega um monte de gente aí na pior, coloca a pessoa em posição de honra, e depois ela vira as costas para você e vai embora como que se você não tivesse feito nada. Então nem você pode depositar sua confiança no homem, nem o homem pode depositar sua confiança em você, porque o pastor do texto bíblico é Jesus. Quem é o pastor do Salmo 23? É Jesus. O texto começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o seu pastor? Jesus. Com quem você tem que ter comunhão? Com Jesus. A quem você tem que depositar a sua vida? Nas mãos de Jesus. Entregar a sua vida para Ele. Eu conheço todas as carinhas que eu estou vendo aqui. Então todos nós que estamos aqui já temos um certo tempo de caminhada na igreja, já conhecemos o Jesus, já sabemos o que o Senhor pode fazer por nós, não é? Todos nós que estamos aqui já sabemos que temos que entregar a nossa vida para Jesus, mas de vez em quando nós temos que lembrar isso. Quantas vezes você tem entregue aí a sua vida, nas mãos de um agiota, na mão do gerente do banco, na mão do médico, na mão de um amigo, na mão de alguém carnal, vamos dizer assim. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós precisamos aprender a colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor. Ele precisa ser o nosso pastor. A palavra pastor aplicada aqui no Salmo 23 é aquele que cuida, que guia, que zela, que trata. É o pastor. Aqui esse texto estava apontando para o pastor de ovelhas no campo de Israel. É uma profissão muito comum entre os judeus, cuidar do pastor, o cuidado pastoral, né, das ovelhas, era uma profissão muito comum. E tanto no Antigo Testamento, o pastor que está compondo esse texto aqui, né, Davi era pastor de ovelhas de maneira literal, ele está falando desse cuidado pastoral que se tinha com as ovelhas no campo, o cuidado que se tinha ao trabalhar com ovelhas. Ele está apontando para um paradigma, ele está mostrando neste salmo um exemplo, e ele vai usar desse mesmo exemplo para apontar como que Deus cuida dos seus, daqueles que fazem parte do seu rebanho. Você já faz parte
do aprisco de Deus, você já faz parte do rebanho de Deus, você está entre aqueles que pertencem ao Senhor, ao sumo pastor, ao Deus que quer cuidar daqueles que são seus. O Salmo 23, ele aponta para nós uma especialidade na vida daqueles que se entregaram a Ele, que confiam nele. O texto mostra para a gente que Ele está cuidando dos seus. O Senhor é o meu pastor. Deus precisa ser o nosso pastor. Jesus precisa ser o nosso pastor. Independente da causa, das circunstâncias, do momento que nós estejamos vivendo, nós precisamos nos entregar a Ele, pertencer a Ele. O versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Embora o nosso texto faça uma aplicação ao futuro, eu não sei se você sabe, por exemplo, no inglês, não há pretérito do futuro, né? No português há o pretérito imperfeito, pretérito do passado, do presente e do futuro. Isso tem no português. A tradução do português ficou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou riscar aqui porque eu não li o texto na versão A Mensagem, ou na Thomas Nelson, né? Que são as versões americanas. Mas a versão original em inglês traz da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me tem faltado, como sinal do cuidado de Deus presente sobre as nossas vidas. Essa tradução, ela não fere o futuro, porque em qualquer momento que você olhar para o texto, seja hoje ou daqui 10 anos, que é o futuro, o texto vai valer da mesma forma: nada me tem faltado. Isso significa que quando eu entrego a minha vida e os meus caminhos nas mãos desse Deus que é o meu pastor, nada me falta. Significa que Ele vai cuidar de mim por completo. O que o salmista quis dizer no Salmo 23, versículo 1, quando ele diz que nada me tem faltado, quando ele diz que nada me faltará? O que será que o salmista quis dizer com isso? Visto que ele estava no campo, e provavelmente passando escassez de alguma coisa. Fala para mim que talvez um dia lá Davi não ficou sem comida, e precisou caçar, ou ficou sem água, e precisou caminhar a um determinado lugar para tirar água. Ele até no dia que foi enfrentar o Golias, citou ao rei Saul, que ursos vieram te perseguir, que leões vieram contra ele. Como que alguém que foi perseguido por urso, foi perseguido por leão, enfrentou fome, enfrentou escassez, enfrentou ladrões querendo roubar as ovelhas, vira e fala assim: nada me tem faltado? O nada me tem faltado, Davi não está falando daquilo que é simplesmente físico. Preste atenção. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos completa. Mesmo que você não tenha o que comer, o seu coração estará satisfeito, porque Ele tem o Senhor. A satisfação de um cristão não está no momento em que ele prospera. A satisfação de um cristão está a partir do momento que ele tem comunhão com Deus. Só crente vive isso. Só crente está no meio da batalha, no meio da guerra e feliz. Só crente está enfrentando problema e dificuldade e o coração está em paz. Só cristão. Só um crente, servo de Deus, poderia cantar aquela canção: a paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. A paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Só um cristão em meio à tempestade, só um cristão em meio ao caos, só quem tem Jesus como pastor, consegue ter o coração completo nesses momentos de adversidade.
O Evangelho, ter Jesus como pastor, não promete para nós escassez ou fim de lutas. Ter o Senhor como pastor não promete para nós que nós nunca ficaremos enfermos, ou que todas as portas se abrirão. Mas ter o Senhor como nosso pastor, promete para nós, que mesmo que eu não venha ter alguma coisa aqui nessa terra, o meu coração estará pleno, repleto, porque Ele tem Deus, porque Ele tem a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo completa a sua vida. Eu não sei se você está vivendo como que se dentro de você houvesse um vazio. Eu não sei se você está vivendo como que se faltasse algo para completar a sua vida. Essa filosofia faz parte dos conceitos teológicos, né, pós-socráticos, que o homem é incompleto, sempre. A filosofia ensina o seguinte, que você vive tentando se completar a vida inteira. Você pensa assim, quando eu casar serei feliz. Você casa e não é feliz. Quando eu comprar uma casa, aí sim eu vou ser feliz. Aí você casa, compra a casa e não é feliz. Não, eu casei, comprei a casa e não sou feliz. Quando eu tiver um carro eu sou feliz. Aí você casa, compra a casa, compra o carro e não é feliz. A sua vida é sempre incompleta. Isso para o pensamento filosófico. Para Jesus, a partir do momento que você o conhece, ele entra no seu coração, você está completo. Jesus é a peça do quebra-cabeça que faltava. Jesus é o único que pode completar a nossa vida. O jovem lá fora que busca a droga no sentido de completar o seu coração, aquilo não vai encher, aquilo não vai completar. O que é capaz de completar a vida de uma pessoa é apenas o Senhor. Se tem algo dentro de você, se está faltando, melhor dizendo, algo dentro de você, se há dentro de você uma necessidade de completude, significa que a sua comunhão com Deus não está legal. Porque se a sua comunhão com Deus estiver legal, você vai lembrar do Salmo 23 e vai saber que o Senhor é a sua plenitude, você só precisa dele e de mais nada. Mais nada. Ele é o seu pastor e ele completa o seu coração e você não precisa de mais nada. Agora vamos olhar para esse texto numa segunda ótica. Mesmo que você precise de mais alguma coisa, o Salmo 23 vai dizer que ele vai nos dar. O versículo de número 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor nos leva aonde nós somos alimentados. Não vai faltar, se Jesus é o nosso pastor, não vai nos faltar alimento, seja ele físico e principalmente seja ele espiritual. Quem tem Jesus como pastor, não precisa ficar por aí buscando outros pastos, porque quem completa o seu coração é Jesus, não é homem. Aqui na nossa cidade nós temos um grande problema de rotatividade de igreja, de pessoas que andam atrás de respostas humanas, de pessoas que querem ver apenas um homem. Deixa eu te falar, se Jesus é o seu pastor, o seu coração é completo aqui, porque não sou eu. O dia que eu subi aqui e for eu prefiro não ter subido. Um dos pensamentos que eu, Tiago Márcio, tenho no meu coração, quando vou subir no altar para pregar a palavra de Deus, é aquele mesmo do texto bíblico: se o Senhor não for comigo, eu prefiro não ir. Não sou eu, irmãos. Se Jesus é o seu pastor, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar pastos verdejantes, porque é Ele que te dá pastos verdejantes, não o homem. O nosso erro é justamente não depender do Senhor, que é o nosso pastor, e querer nós mesmos procurar pastos. Cuidado, porque talvez o pasto que você procura seja lindo aos seus olhos, mas atrás dele haja uma Sodoma e Gomorra. Eu preguei hoje aqui de manhã. Chega Ló e Abraão diante de duas terras, o deserto é Canaã, a Campina Verde é Sodoma e Gomorra. Abraão fala assim: escolhe,
O Ló, que não é bobo nada, olha para Campina Verde, Sodoma e Gomorra e fala, é para lá que eu vou. Ele não viu o que estava... Oi? Me corrija aí, Silvio. Contrário. A Campina Verde é Ló. Sim, e o deserto é Abraão. Isso. Obrigado, Silvio. Então, o Ló olha para a Campina Verde, não vê que atrás da Campina Verde tem Sodoma e Gomorra. E o Abraão olha para o deserto, mesmo sem saber que atrás daquele deserto tem Canaã, porque é dirigido por Deus. Talvez você está igual Ló, olhando para a Campina Verde, mas depois dessa Campina Verde aí tem uma Sodoma e Gomorra cheia de pecado. Se o Senhor é o seu pastor, Ele que vai te dar pastos verdes, seja espiritual, seja físico. Deixa Deus cuidar de você, porque esse Deus te abençoa. A Bíblia não está brincando quando falou que você vai comer do melhor dessa terra. A Bíblia não está brincando quando falou que você vai se assentar com os poderosos. Deus vai te colocar para comer verdadeiros banquetes. Igual Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, igual Ele fez com Daniel. O pessoal está sendo levado para a Babilônia preso. Eles estão presos. Mas do nada eles são colocados diante de verdadeiros banquetes. Deus vai cuidar de você, de forma como você nunca viu Ele cuidando antes de ter Ele. Nós servimos a um Deus que vai nos levar a pastos verdejantes. Confia no Senhor, confia. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Conduz-me mansamente a águas tranquilas. Eu gosto sempre de pensar nesses textos também no antônimo, né, no sentido contrário. Pensa comigo. Se Deus vai levar a pastos verdejantes, significa que antes o pasto era seco. Se Deus vai levar a águas tranquilas, significa que estava na tempestade. Ter o Senhor como pastor é acreditar, quando o pasto estiver seco, que Ele vai te levar para o pasto verde. Ter o Senhor como pastor é acreditar que quando você estiver na tempestade, Ele vai te guiar até águas tranquilas, porque Ele é o seu pastor. Isso é descansar em Deus. Isso é confiar no Deus que cuida de você. Está difícil hoje, mas não vai ficar difícil para sempre. Ele vai te guiar até as águas tranquilas. Ele vai te levar ao mar manso. Crente precisa e vai enfrentar tribulações, dificuldades, perseguições, mas nós vamos enfrentar também o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E para nós talvez está demorando, mas o nosso Deus não tarda. Ele vai te honrar, Ele vai te levar às águas tranquilas, fica ciente disso. Ele é o seu pastor, é Ele que tem cuidado de você. Cotidianamente você entrega a sua vida nas mãos dEle, então confia, porque essa tempestade já vai passar. Ele vai se colocar de pé no barco da sua vida, vai falar assim: aquieta-te vento, vai dizer, aquieta-te mar, haverá grande bonança, e assim como os discípulos, você também vai declarar: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Você vai ver tempestade virar água tranquila na sua vida, se Jesus for o seu pastor. Se a sua vida estiver nas mãos dEle, se você depender, confiar única e exclusivamente nele, você vai ser guiado a águas de descanso, a águas tranquilas. Versículo 3, refrigera a minha alma. O que é o refrigério? Refrigério é alívio. Um exemplo chulo até. Você já teve dor de dente, né? Eu sofri a minha vida inteira com dor de dente. Resolvi a parte de baixo aqui, mas ainda tem que resolver a de cima. Esses dias deu uma inflamada, né? Como há muito tempo não dava, não tinha problema com isso, desde quando mexi nos dentes pela última vez, né? Há um ano e meio mais ou menos. E
o refrigério aqui é semelhante a uma dor de dente, né? Sabe aquela dor de dente assim que está te matando, acabando com você? Aí você vai lá e toma o remédio certo. Ou, não sei se você já usou, há uns 10 anos atrás, tinha inflamado assim na parte de baixo, assim muito, e uma pessoa me mostrou uma pomada que é a anestesia que o dentista usa. Xilocaína, se eu não me engano, um negócio assim. Aí você passa assim, onde está doendo assim na gengiva, que meu problema é na gengiva. Você passa assim, onde está doendo, parece que tira a dor com a mão. Refrigério, né? Ai, graças a Deus, acabou. Eu lembro que eu estava trabalhando na construção, e aí a pessoa me mostrou essa pomada, e tinha assim, eu estava morrendo de fome, e tinha um dia mais ou menos assim, que eu não comia nada, e morrendo de fome, o dente doendo, e a pessoa usa a pomadinha aí. Na hora que eu passei a pomada, a dor parou instantaneamente. Tinha um pão sovado lá, eu devo ter comido o pão sovado sozinho, de tanta fome que eu estava, porque parou aquilo na hora, foi como tirasse com a mão. O efeito é rápido, né? Uns 10 minutinhos depois a dor voltou, mas foi suficiente para eu comer, foi um alívio, um refrigério, né? Refrigério em meio à dor. Tomara que você nunca tenha sentido um estágio muito alto de dor. Mas até por ser pastor, eu já conversei com irmãos que faziam uso de morfina. Você sabe o que é você ter uma dor e ela só parar quando você toma morfina? Não queira experimentar essa dor. É terrível. A morfina prejudica é o pior remédio a nível de prejuízo para o corpo. Então não queira usar morfina. Morfina é o último estado. Mas dependendo do que a pessoa estiver enfrentando, é a única coisa capaz de aliviar a dor daquela pessoa, um refrigério. Se nós temos Jesus como nosso pastor, Ele é um refrigério para a nossa dor. Eu não sei o que está doendo em você. Eu não sei o que está afligindo a sua alma. Porque nós temos as dores de alma. As enfermidades que doem, que apertam o nosso peito. O ódio que às vezes toma conta do nosso ser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o refrigério para a sua alma, se Ele for o seu pastor. Ele é que traz alívio a essa dor que você está sentindo. Assim é a forma como o nosso Deus nos abençoa. Ele traz alívio sobre as nossas dores. Não importa a dor que você está sentindo, o problema que você está passando, se Jesus é o seu pastor, Ele vai trazer alívio à sua dor, minha irmã. Ele vai trazer alívio à sua dor. Ele é a cura para a sua depressão. Ele é a cura para o seu problema psicossomático. Talvez o pastor terreno, talvez o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, o psiquiatra, a fluoxetina, não está conseguindo resolver essa dor que você tem na sua alma, mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te lembrar, que o refrigério para a sua dor se chama Jesus. Ele é que completa o seu coração, Ele é que alivia a sua alma, Ele é que te leva às águas tranquilas, Ele é que tira esse aperto do seu peito, Ele é que faz você sorrir, mesmo em meio a tanta enfermidade. É o pastor do Salmo 23, que refrigera a nossa alma, aleluia. Ele traz alívio, Ele é o alívio. Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar a sua carga. Talvez está pesado demais para você, mas nessa noite, o refrigério da sua alma está aqui. É Jesus. Deixa Ele entrar. Chama Ele. Chama por Ele, clama por Ele. Fala: Jesus, entra. Vem nessa minha dor. E Ele, na unção do Espírito Santo, vai passar como um bálsamo dentro de você. E nem você mesmo vai entender, mas assim como acontece com o remedinho certo, a dor vai passar instantaneamente, porque o que nós precisamos fazer é entregar nas mãos do nosso pastor. Talvez você não fez isso ainda. Entrega essa dor para Jesus, entrega nas mãos dele, porque tem momento que precisa ser só você e ele e mais ninguém.
Tem hora que tem que entrar para dentro do quarto, fechar a porta, orar ao Pai em secreto e ser curado de toda dor. Mais do que uma vitória financeira, mais do que um momento de prosperidade, mais do que uma provisão de Deus em meio à escassez, Ele quer trazer refrigério para a sua alma. Ele quer tirar a sua dor. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele é o nosso guia. Você não sabe para onde vai, mas Ele sabe muito bem para onde Ele está te conduzindo. Jesus é o seu guia. Não tome as decisões por você mesmo, mas entenda que a sua vida está nas mãos do Supremo Pastor. Está nas mãos do Supremo Pastor. É Ele quem te dirige, é Ele que te governa, é Ele que te sustenta. Você estará onde exatamente Ele quer que você esteja. Ele vai fazer você parar em lugares que você jamais imaginou parar, para abençoar a sua vida, para cuidar de você, para zelar de você, porque Ele que é o nosso guia. O pastor palestino, ele pegava as ovelhas e levava a ovelha nos lugares geralmente que ele conhecia. A ovelha não sabia para onde estava indo, mas o pastor sabia. Você não sabe direito para onde você está indo, você sabe que é o céu, que é a Nova Jerusalém, que é a Canaã celestial, por fé você sabe, mas o caminho para chegar até lá você não sabe, e é Ele que está direcionando você. Ao longo dessa jornada é Ele que está indicando para você o caminho. Jesus disse que Ele, como pastor, em João 14,6, Ele é o caminho. Nós precisamos deixar com que Jesus guie as nossas vidas. Talvez você tenha programado, planejado, talvez você tenha feito lá o escopo de como deve ser a sua vida. Não se esqueça de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, do Senhor. É Ele quem te guia, é Ele quem te direciona, é Ele que sabe para onde te levar e onde te conduzir. Versículo de número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que é o vale da sombra da morte? É o chamado dia mau pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 6, né? Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para após o dia mau, haver vencido e ter permanecido firme. É o dia mau. Mesmo que você passe pelo dia mau, talvez o dia mau é o dia do Jó. Sabe aquele dia que o Jó recebeu as notícias de que ele havia perdido todos os seus bens? As coisas do Jó não foram acabando ao longo de um período, não. No mesmo dia, um mensageiro chegava: ó, sua plantação pegou fogo. Enquanto ele falava, o outro chegou. Roubaram seus camelos. Enquanto ele falava, o outro chegou. Caiu a sua casa e seus 10 filhos estavam reunidos lá, morreram os 10. O Jó perdeu tudo dentro de um único dia. Esse é o dia mau. O dia que a porta fecha, que o resultado do exame dá positivo. Mas quando Jesus é o nosso pastor, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, pelo dia mau, pelas notícias ruins, nós podemos confiar que Ele está conosco. Deus está com você nessa tribulação que você está enfrentando. Deus está com você nesse dia mau, meu irmão. Talvez você está achando que tudo está difícil, que as coisas não vão bem. Talvez a caminhada está difícil para você, mas não se esqueça que Ele não te abandona. Mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ela amamentou, eu todavia, diz o Senhor dos Exércitos,
jamais me esquecerei de ti. Eis que te tenho cravado na palma de minha mão. Quando Deus olha na palma da mão dele, o seu nome está lá. Ele cuida de você, Ele não te abandona, Ele zela por você. Nós citamos por força de linguagem, mas é um bom entendimento de que o nosso Deus é Emanuel, é o Deus conosco. Às vezes essa interpretação literalmente está equivocada, porque Emanuel dá a ideia do Deus ao nosso lado. E muito mais do que o nosso lado, Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Ele não te abandona. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me lançarei da tua face? Se subo ao mais alto monte, tu lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, tu também estás lá. Deus não te abandona, mesmo que você passe pelo dia mau e ande pelo vale da sombra da morte, tem um Deus que está com você. Ele está com você, Ele não te abandona, mesmo na morte, mesmo no luto, mesmo na tribulação. Outro salmo que a gente gosta muito de recitar, eu sabia ele, não vou me arriscar aqui agora não, Salmo 46, né? Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você já leu este salmo com calma também? Talvez fica para domingo que vem, porque não dá tempo mais. Ainda que a terra se mude, os montes se abalem pela sua braveza, ainda que os carros sejam queimados no fogo, ainda que os mares espumejem e bradem, há um rio que corre da cidade de Deus, e Ele está no meio dela e não será abalada, ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Mesmo que o mundo exploda, mesmo que o governo seja o pior possível, mesmo que haja aquecimento global e a terra derreta, eu acho que era o aquecimento global que o salmista do Salmo 46 estava vendo. Mesmo que a terra se derreta e os carros sejam queimados no fogo, o coração de quem Jesus é o pastor não se abala. Sabe que Deus é o refúgio, a fortaleza, o socorro, bem presente na hora da tribulação, porque Deus está conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. O texto continua dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Naquele tempo a ovelha, que era pastoreada pelo pastor, né? Ela precisava de ferramentas para esse pastoreio. Uma das principais ferramentas era o cajado, ou a vara. Haviam outras ferramentas, né? Davi fez uso de uma para derrotar o Golias, a funda, né? Outra ferramenta que Davi tinha era a harpa. Ele cantava ali para salmodiar a Deus, compôs hinos de adoração, mas aquelas canções tranquilizavam o coração das ovelhas, e aquilo lá não é daquela época, até hoje é assim, né? Se você for, meu patrão mexe com criação de cavalo e de gado, você chega lá, tem uma musiquinha para o cavalo às vezes está melhor do que nós, está no ar condicionado, a musiquinha ligada, para tranquilizar. Você já foi em granja? Pode entrar em qualquer granja hoje, tem um radinho com a música tocando lá, para os pintinhos não morrer, ficar tranquilo. O radinho às vezes é velho, mas ele tem que estar lá. Davi fazia isso com as ovelhas, tangia sua harpa, era uma ferramenta do pastor. A principal ferramenta que o pastor tinha era o cajado. O cajado era nada mais do que um pedaço de pau. Na ponta de cima tinha um arco, que era o formato exato, para entrar-se no pescoço da ovelha e segurar ela pela cabeça. E a ponta era uma vara reta, a ponta de baixo era uma vara reta, para ele bater na ovelha se ela desviasse do caminho. Se a ovelha fosse desobediente e ele precisasse de uma ação mais brusca, ele pegava com gancho a ovelha pelo pescoço e colocava ela de volta no rebanho. Se a ovelha começasse a andar assim sorrateiramente para a esquerda, ele chegava lá e batia nela com a vara, e ela endireitava no caminho, começava a caminhar em linha reta. Sabe o que o salmista está falando?
que a correção de Deus consola. Você está pronto para ser corrigido por Deus? Deixa eu te falar uma coisa, não sou eu, é a Bíblia, eu só vou repetir para você. Deus corrige a quem Ele ama. Se Ele te ama, Ele não vai deixar você ir para o buraco. Se Ele te ama, Ele não vai deixar você desviar nem para a esquerda nem para a direita. Vai doer, irmãos. Ser pego pela cabeça não deve ser uma sensação muito boa para a ovelha. Tomar uma varada não deve ser uma situação muito boa. Mas o salmista está dizendo que a correção de Deus era um consolo para ele. Quem tem Jesus como pastor vai ser corrigido por Ele. E é bom isso. Antes, pior seria, melhor dizendo, pior seria se Deus não estivesse nem aí para você. Mas Ele te corrige. A tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que significa isso? Quem tem Jesus como pastor, vai vencer as suas guerras. Nós não gostaríamos que ninguém se levantasse contra nós, né? Mas às vezes alguém vai se levantar, lá no seu local de trabalho, às vezes até dentro da sua própria família. Misericórdia está repreendido, mas às vezes até na igreja, né? Pessoas se levantam, tomara que não. Nós não gostaríamos de ter inimigos, mas às vezes o temos. Quando se levantam contra nós, a certeza da nossa vitória, se Jesus é o nosso pastor, é certa. A mesa preparada na presença dos inimigos era porque sempre depois da batalha, você vê que Israel banqueteava, festejava, tinha a mesa de comida e eles faziam festa. Chegavam no acampamento, quando eles voltavam para o acampamento, as mulheres tinham preparado o banquete. Chegavam depois já com a terra conquistada, junto com Davi em Jerusalém, a mesa estava posta. A mesa colocada na presença dos inimigos significa vitória em meio às guerras. Você pode estar enfrentando uma batalha, mas a mesa de Deus já está posta para você. E Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Quem tem Jesus como pastor, não lhe falta a presença de Deus. Se você está sentindo vazio espiritualmente, se você está se sentindo como terra seca, precisando de água, é sinal que a sua comunhão com Deus não está legal. Porque quem tem Jesus como pastor, Ele derrama óleo, Ele unge a cabeça, Ele faz o cálice transbordar. Deixa Jesus ser seu pastor de verdade, o seu cálice vai transbordar. Deixa Jesus cuidar de você de verdade, deixa Ele ser o seu pastor. Não lhe faltará a unção do Espírito Santo sobre a sua cabeça. O nosso Deus, Ele nos abençoa assim. Deus não quer nos ver vazios, Deus não quer nos ver frios, Deus quer nos ver cheios da tua presença, cheios da tua glória, cheios da sua unção, cheios do seu poder sempre, a cada dia. Deixa Deus encher o seu coração, começa a orar, a pedir, a chamar por Ele, a dizer: Senhor, vem, enche o meu coração, enche a minha vida da sua glória. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão olhando muito para essa terra, querendo de Deus muitas coisas apenas para este momento. Está na hora de nós acordarmos, despertarmos e querermos a unção de Deus sobre nós. O poder do Espírito Santo de Deus, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que renova a nossa alma, é o poder do Espírito Santo de Deus que nos fortalece para essa caminhada. Nós precisamos começar a chamar pelo Senhor e a pedir ao Senhor, para nos dar dons espirituais, para derramar sobre as nossas vidas o poder que vem do alto, para encher, para aquecer o nosso coração com a sua glória,
Não nos adianta, irmãos, entrarmos por essas portas e sairmos delas novamente, sem sentirmos a glória de Deus em nós. Deus quer encher o seu coração. Se Ele é o seu pastor, Ele vai encher o seu coração. Se Ele está cuidando de você, se você quer viver o Salmo 23 na sua vida, Deus vai encher a sua vida da glória, da presença, do mover do Espírito Santo dEle. Abre o seu coração, deixa Ele falar com você. Queira que Ele fale com você. Tenha fome, tenha sede, como o servo anseia pela fonte das águas, lá no Salmo 42, tenha fome de Deus, queira o Senhor, mais do que os tesouros desta terra, queira Deus, deseje Deus, queira Deus igual você quer o 5º dia útil do mês, eu diria que até mais, queira Deus igual você quer a comissão da mercadoria que você vende, queira Deus mais do que o churrasco, queira Deus mais do que o seu time de futebol, se escandaliza comigo não, queira Deus mais do que a sua família, porque quem tem Jesus como pastor, ele vai encher da presença dEle. O primeiro versículo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me tem faltado, é pleno, é plenitude. Quem tem Jesus como pastor, o coração está pleno, satisfeito. Versículo 6, para a gente finalizar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, se Jesus é o meu pastor, bondade e misericórdia fazem parte da minha caminhada. Deus é bom, irmãos, deixa Jesus ser o seu pastor, Ele vai ser bondoso, se é que tem como Ele ser mais bondoso do que já foi na cruz, Ele será bondoso para conosco, nosso Deus é bom, como disse o Salmo 136, e a sua benignidade dura para sempre, Ele é benigno, Ele é bondoso, o nosso Deus nos alcança com a sua bondade sempre, a sua fidelidade é de geração em geração, a bondade de Deus alcança a sua casa, a sua vida, a sua família, a bondade de Deus alcança o seu trabalho, o seu ministério, a bondade de Deus alcança o seu coração todos os dias. Se Jesus é o seu pastor, bondade e misericórdia vão te seguir sempre, Ele é misericordioso, aleluia. Ah, como que Ele é misericordioso, misericórdia está queimando no meu coração desde quinta-feira, misericórdia é algo que nós experimentamos de Deus todo dia, nós somos pobres, miseráveis, pecadores, mas Ele com seu infinito amor tem nos perdoado, tem nos limpado com seu sangue, tem nos purificado, tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque bondade e misericórdia nos seguem a cada dia, aleluia, ore canta lá, baxereanda lá, oh Deus de misericórdia, como que Ele é misericordioso, ah, se não fosse a misericórdia de Deus, diz Lamentações, já teríamos sido consumidos, desapareceríamos como fumaça, seríamos consumidos, a terra abriria e nos engolia, se não fosse a misericórdia de Deus, o seu amor não estaria aqui nessa noite, nós não estaríamos sentindo a presença dEle como estamos sentindo aqui nessa noite, bondade e misericórdia nos seguem, todos os dias, não é amanhã sim, amanhã não, não é um dia sim, um dia não, não é de vez em quando, não é uma época do ano, não é um período do mês, é bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida, aleluia. E o salmista termina dizendo assim, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ah, que maravilha, eu gosto das falas de Davi sobre a casa de Deus, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, o mais lindo para mim ainda é o Salmo 84, o pardal encontrou casa, andorinho seu ninho, e eu encontrei os teus altares, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000, em qualquer outro lugar, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre,
sempre. Davi era um eterno apaixonado pela presença de Deus. E a presença de Deus no Antigo Testamento estava condicionada. Era condicionada ao tabernáculo. No período de Davi ainda não tinha templo. Era condicionada à tenda. E Davi era contrariado com isso. Davi olha e fala assim: nós habitamos em palácio e o nosso Deus mora numa tenda. A presença de Deus estava condicionada à arca da aliança, que ainda não havia sido roubada. Quando se tinha um culto, quando se ia celebrar a Deus no tabernáculo, quando Davi ia cultuar o Senhor, aquela presença era tão gostosa, que o desejo de Davi era ficar ali para sempre. Era uma alegria para Davi descer à casa do Senhor, porque ele sabia que ele iria experimentar a presença de Deus. Quantas vezes, abre um parêntese, quantas vezes para nós, estar na casa de Deus é um peso, é uma obrigação, é um ritual. Se estar na casa de Deus para você tem sido um peso, uma obrigação, um ritual, eu tenho uma triste notícia para te dar: Jesus não tem sido o seu pastor. Porque o dia que Jesus for o seu pastor, a presença dele vai alegrar seu coração. Quando Jesus é o nosso pastor, nós acordamos no domingo pensando assim: hoje é dia de celebrar a Deus. Quando você está arrumando, você pensa assim: está chegando a hora de ir para a casa de Deus. Ah, pastor, esse não é meu sentimento. Não, Jesus não tem sido seu pastor. Conserta. Chama por ele, pede ele. Pede ele. No Antigo Testamento era condicionado à casa, fecha o parêntese. No Novo Testamento não é mais condicionado à casa. Nós temos um privilégio que Davi não teve. Davi não tinha a presença de Deus 24 horas. Eu e você temos. Porque Deus não está mais na arca da aliança. Deus não está mais no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, diante do seu último suspiro nessa terra. Deus saiu de trás das cortinas. Em Atos capítulo 2, decidiu, através da presença do Espírito Santo, habitar em você. A presença de Deus está 24 horas por dia sobre a sua vida. Davi não teve a oportunidade de habitar cotidianamente na casa do Senhor, mas você tem. Nós podemos ser cheios da presença do Senhor todos os dias da nossa vida, se Jesus for o nosso pastor. Deseje essa presença, queira essa presença mais do que entre essas quatro paredes, mais do que durante o louvor, mais do que durante a palavra. Queira essa presença, porque quando Jesus é o nosso pastor, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Em outras palavras, estarei na presença dEle eternamente, para sempre andarei na presença do Senhor. Para sempre. Para sempre. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu Te dou o meu ser, eu entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
tua bondade, Deus. Ô Senhor, nos dê a sua presença nessa noite, Pai. Nós queremos entregar tudo ao Senhor, Pai, nessa noite de domingo. Eu não sei, Deus, qual é o sentimento dos irmãos que aqui estão, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Pai, cada um. O Senhor sabe o que se passa, meu Deus, em cada coração. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, mais do que nunca, talvez nós esquecemos isso ao longo da nossa caminhada. Seja o nosso pastor, seja o nosso cuidador nessa noite. Nós entregamos nas suas mãos a dor da nossa alma. Nós entregamos nas suas mãos os pastos secos. Nós entregamos nas suas mãos as nossas tempestades. E pedimos, ó Pai, vem sobre as nossas vidas nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia vai cantar ali ainda um refrão de uma canção, só para a gente encerrar, não é? Vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, feche seus olhos mais uma vez.